Que bom dar-lhe boas-vindas, abraçar você aí onde você está, na grande cidade, no interior desse Brasil. Ah, mas que alegria aqui no meu coração, viu? Que coisa boa. Deixa eu agradecer à editora Betânia, que mais uma vez diz sim, né? Pra gente narrar uma história. Louvor que liberta. A história do Merlin Carothers. Eu senti no coração que essa história deveria vir parar aqui, no H11, na série Guerra Espiritual. E aqui nós estamos. Já está sendo uma bênção essa história, não é verdade? Verdade. E entre também no site encontrocomapalavra.com. Entre no site encontrocomapalavra.com. Lá você vai tomar conhecimento sobre tudo que o Encontro com a Palavra tem realizado já nesse Brasil tão grande, né? Quantas transformações aí, de presidiários que já abriram o coração. Pessoas no Brasil e no mundo inteiro que, aliás, estão aqui no H11 hoje porque ouviram o Encontro com a Palavra em algum lugar, né? Mas você precisa entrar no site oficial, encontrocomapalavra.com. Entre lá, vai ser uma bênção. Graças a Deus. Bom, essa história é incrível, gente. O Merlin Carothers, ele encontrou Jesus, ele foi à igreja com a avó e com o avô. Depois a esposa dele, né, veio da Europa porque ele tinha se casado lá. Encontrou lá a moça e em poucos dias se casaram. E ele era assim mesmo, né? E pelo visto ela também, aventureira, né? Casaram-se, aí ele veio, né? Voltou para os Estados Unidos. E depois ela voltou e ele disse que agora era transformado por Jesus, mas ela ficou choramingando, ela ficou chateada, porque ela disse que queria ele como ele era, aventureiro, né? Fazendo coisinhas erradas. Mas ele estava orando, ele estava confiante, o coração dela seria tocado e realmente foi tocado. Ele disse: durante as férias fomos visitar a minha mãe. Minha mãe estava trabalhando na administração de uma casa de repouso para velhinhos e uma amável senhora viúva de um pastor metodista simpatizou muito com Sadi, a esposa de Merlin. E falou com ela e aquilo foi uma coisa muito boa, porque Merlin chegou em casa um dia e ela estava chorando. Ela tinha recebido também Jesus. Ela disse: eu quero que sejamos um em Cristo. Então nos ajoelhamos ao lado do sofá, rimos, choramos. E é isso. E agora voltaram para a escola bíblica. Estávamos ansiosos para completar o curso e servir a Deus em tempo integral, diz Merlin. Para suplementar o meu salário de ex-combatente, trabalhava 6 horas por dia em uma fundição. Eu queria concluir o curso o mais depressa possível e consegui permissão para estudar 21 horas por semana, ao invés de 17, que era o máximo permitido num semestre. Eu trabalhava das 2 da tarde às 8 da noite, depois estudava até meia-noite, dormia até às 4 e depois estudava até às 8 da manhã, quando então ia para a aula. Minha primeira chance de pregar foi na cadeia local, aos domingos. Eu me agarrava às barras de ferro e implorava aqueles homens que dessem sua vida a Jesus Cristo. Todo domingo havia alguns que se ajoelhavam e que, segurando-se nas barras de ferro pelo lado de dentro, entravam chorando no caminho da fé em Cristo Jesus. Eu voltava para casa andando nas nuvens, diz Merlin. Aos sábados tínhamos a noite livre e conseguimos reunir um grupo de estudantes para fazer culto ao ar livre na escadaria do fórum, bem no centro da cidade de Marion. Para nossa alegria, algumas pessoas vinham à frente aceitando a Jesus como Salvador. Depois da reunião caminhávamos pelas ruas, falando com qualquer um que parasse para nos ouvir, instando com eles que deixassem Cristo entrar em sua vida. Nunca trabalhara tanto, contudo parecia que o trabalho que fazíamos para Jesus nunca era muito. Ele tinha salvado a minha vida. O mínimo que eu poderia fazer para ele, então, era dar-lhe todo o meu tempo. Completei em 2 anos e meio o curso de 4 anos e depois fui para o seminário Asbury, em Wilmer, Kentucky. Deus nos deu 4 igrejas metodistas onde servimos quando eu era seminarista.
Toda semana fazíamos um percurso de 350 quilômetros para trabalhar naquelas igrejas. Recebíamos $5 por semana de cada uma e também tínhamos refeições esplêndidas nos fins de semana. Comprimindo todos os afazeres dentro de um horário apertado, eu consegui fazer em 2 anos o curso de 3 anos de seminário. Finalmente, atingimos o alvo. Agora, eu era um ministro do Evangelho. Tinha me esforçado tanto e por tanto tempo que agora não saberia parar. Mas estava feito. Para isso é que Deus tinha me chamado. Fomos enviados a pastorear uma igreja metodista em Claypool, Indiana, nosso primeiro posto de tempo integral. Atirei-me ao trabalho com todo o ardor que possuía e gradualmente as 3 igrejas começaram a crescer. As ofertas aumentaram, a assistência cresceu e meu salário subiu. Jovens em número sempre crescente aceitavam a Jesus Cristo. O rebanho nos aceitou e amou, e tolerou os erros de seu jovem pastor. Apesar de tudo, eu sentia crescer em mim uma certa inquietude. Observe, uma certa inquietude. Havia um vazio. Eu sentia falta de alguma coisa. Era quase um tédio. Pouco a pouco, senti meu pensamento atraído para a capelania do exército. Eu conhecia bem o soldado. Eu conhecia bem os pensamentos do soldado, as tentações do soldado. Será que Deus queria que eu fosse trabalhar entre militares? Eu orei: Senhor, se tu queres que eu vá, irei. Se tu queres que eu fique, eu ficarei. A cada dia senti essa atração pelo exército se tornar mais forte. Mais forte. Em 1953, apresentei-me como candidato à capelania do exército e fui aceito. Isso nunca poderia ter acontecido se eu não tivesse recebido o indulto presidencial. Naquela época, lá atrás, Deus já sabia de tudo. Ele levou o presidente Truman dos Estados Unidos a assinar o meu indulto, mesmo sem eu saber, para que aqui pudesse se cumprir exatamente isto na minha vida. Após um curso de 3 meses na escola de capelães, eu fui enviado para Fort Campbell, em Kentucky, para servir junto ao corpo de paraquedistas. Na primeira oportunidade subi a um avião e ouvi a velha ordem de comando: preparar, levantar, alinhar-se, saltar. Senti o impacto do vento e o baque quando o paraquedas se abriu. Ainda a mesma sensação de ter sido atingido por um caminhão de 10 toneladas. Eu estava de volta ao meu elemento. Eu estava de volta. O que será, hein? O que será que Deus teria para Merlin Carothers? É incrível, né? O trabalhar de Deus, o desenho de Deus, que sempre é perfeitíssimo. Vamos fazer o seguinte: amanhã a gente vai continuar, tá bom, gente? Amanhã. Um dia eu recebi uma mensagem que disse: Edson Bruno, você para na hora errada da história, você deveria continuar, você vai contando a história muito devagar, uma história que poderia ser contada em 4 dias, você demora muito. Não, não é isso, gente. Tudo é feito de acordo com o desejo do Senhor, né? E quando eu sinto no coração, minha gente, é isso aí, tá? Então, tenha paciência. Tenha calma, o Senhor Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando, Jesus está operando em algum coração de alguma mulher, de algum homem por aí, em algum lugar. Não é verdade? Está sim. Muito obrigado, meu Deus, por mais este H11, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade tão boa. Muito obrigado, papai. Eu te agradeço, Senhor, porque desenhas perfeito. Obrigado,
porque desenhastes aqui na vida do Merlin Carothers o indulto dele quando ele nem imaginava, porque tinhas um propósito com isso. Que todo teu santo propósito se cumpra na nossa vida, Senhor. Destrua as armadilhas de Satanás que querem impedir o teu santo propósito de cumprir-se em nossa vida. Que teu santo propósito cumpra-se na vida deste querido que está me ouvindo. Nada vai parar, Senhor, este santo propósito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que coisa mais boa, gente. Glórias a Deus. Cada dia que o Senhor tem um propósito, né? E hoje é exatamente isso. É entendermos que o propósito do Senhor é santo e Ele tem prazer em cumprir os propósitos dEle na nossa vida. Então até amanhã. Eu vou encerrando aqui hoje. Deus abençoe você.